Bom dia, jovens, tudo bem com vocês? Então vamos aí para a segunda parte do capítulo 8, que fala sobre a água, né, o planeta azul, a hidrosfera do nosso planeta. Então vamos lá. Na primeira parte do capítulo, a gente falou um pouco sobre a parte salgada da água, né? Oceanos, falou um pouco sobre mares, falou sobre as correntes marítimas. Agora, nessa segunda parte do capítulo 8, a gente vai falar sobre água doce, né? A parte dos rios, a parte que está dentro dos continentes ou no subsolo. Tá bom, galera? Então, ele já começa falando aí pra gente da bacia hidrográfica. O que é a bacia hidrográfica? Um conjunto de elementos do rio, mais tudo que faz com que ele exista, né? A sua nascente, seus afluentes, a forma como esse rio se desenha no mapa, né? E também o divisor de água, ou seja, o ponto mais alto do relevo que vai fazer com que a água escorra para um rio ou para outro, né? Então, falando sobre divisor de água ou interflúvio, que é um outro nome, ele já traz aqui uma imagenzinha pra gente, ó. Tá aqui. O que que é? Que, se a gente reparar, tem uma bacia hidrográfica A, bacia hidrográfica B. E no meio delas você tem um divisor de águas. Ou seja, a chuva que chover desse lado aqui vai correr para a bacia hidrográfica A. A chuva que chover desse lado aqui vai correr para a bacia hidrográfica B. Então, o divisor de água nada mais é do que o ponto mais alto que divide duas bacias hidrográficas, né? Geralmente é um planalto, uma parte de montanha, enfim, ponto mais alto do relevo, que vai fazer com que a água escorra ou para um lado indo para um rio, ou para o outro indo para outro rio, né? Duas bacias hidrográficas diferentes, tá certo? Agora, vamos para a próxima página aí para ver as partes da bacia hidrográfica mais importantes. Gente, tem lá, ó, nascente, afluente, leito, meandro e foz. Acompanha comigo. Nascente é onde o rio nasce, né? A água que está ali no subsolo brota, tem a nascentezinha, uma minazinha. Esse rio nasce a partir dali, onde ele vai começar o seu desenvolvimento, o seu leito. Leito, o que é o leito? É onde a água escorre, onde a água traça o seu caminho, né? Vai sendo esculpido por essa força da água e você vai ter como se fosse um canal natural por onde essa água vai percorrer o seu caminho, né? Afluente, o que é um afluente? É um rio secundário que deságua dentro de um rio maior, né? Porque você tem duas possibilidades de desaguar, dentro de um rio maior, né? Ou no oceano. Tem outros casos que o afluente, por exemplo, ele é absorvido pelo solo, mas é raro. Um rio, na verdade, é absorvido pelo solo, mas é raro isso acontecer, né? Então, afluente é um rio menor que desemboca ali, deságua num rio maior, né? Que tem o seu leito maior. Meandro, pessoal, se a gente reparar aqui nesse desenho, ó, é quando o rio ele faz tipo um S, né? Ele fica zigue-zagueando. Vai aparecer daqui a pouco pra gente um exemplo de meandro abandonado, vou explicar o que que é, mas meandro seria esse rio que dá voltinhas, né? Ele fica fazendo vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá certo? E por último, foz, que é onde o rio encontra o oceano. Aí você tem também dois tipos de foz, vou falar isso já já, né? Foz em estuário, quando o rio sai diretão no oceano, né? E foz em delta, que é o caso daqui, ó, quando você tem depósito de sedimentos, de areia, de terra, de barro, né? Do que for que o rio carrega, esses sedimentos eles vão se depositar ali no final do rio, né? E aí ele abre em vários canais, né? Como se isso aqui fosse o rio, então cada espaço do meu dedo fosse um depósito de sedimentos. Ele vai abrir em vários pequenos canais para entrar em contato com o rio, né? Isso chama-se foz em delta. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tipos de foz. Foz em estuário, sai uma saída só, né? Não tem sedimentos, ou os sedimentos que se acumularam no final, eles se acumulam na margem, né? Mas a saída é única. E a foz em delta, uma parte desse sedimento se depositou aqui no final do rio, então você vai ter uma foz com várias pequenas saídas ao invés de uma grande saída. Então, foz em estuário, uma saída só. Foz em delta, ela divide em várias pequenas saídas. E a gente tem aqui, ó, eu falei do meandro, né? Ó, isso aqui é um meandro.
Isso aqui é um meandro, né? O rio ele vai dando voltas. Vários, são 3, né? 1, 2, 3 meandros. Só que o que acontece? O rio que tem meandro, ele geralmente vai mudando de forma, né? Por quê? Porque ele está lento, ele vai carregando sedimentos. Então, com o tempo, ele vai mudando seu traçado. Pode acontecer dessas duas partes aqui, ó, se ligarem, como aconteceu aqui, né? O rio foi mudando de forma. Chegou uma hora que essas duas voltinhas elas se ligaram e toda essa voltona aqui, ó, ela acaba sendo desligada do rio, né? Ela forma um gigante de um lagão fino, mais grande, né? Desligado do rio. Essa voltinha que não faz mais parte do leito do rio, a gente chama de meandro abandonado, tadinho, né? Foi desligado do rio aqui, ó. Por quê? Porque os sedimentos que o rio carrega começaram a se acumular aqui e se acumular aqui, fizeram com que esses dois pontos se ligassem, então o rio agora corre a partir daqui, ó, né? E esse pedação do rio agora vai se transformar num lago, pode até evaporar no futuro, né? Mas a gente chama ele de meandro abandonado, é quando essa voltinha do rio ela desconecta do leito, tá bom? Então, só voltando aqui rapidinho. Olha lá, ó, nascente, onde o rio começa. Afluente, um rio menor que deságua no rio maior. Leito, o caminho do rio. Meandro, quando o leito começa a fazer S's, né? Fazer voltinhas. E a foz é o final do rio, quando ele encontra com o oceano. Aí você pode ter foz em delta, que são várias, e foz em estuário, que é uma saída só. Fechou, né? Bem tranquilo. Ó, foz em estuário, uma saída, foz em delta, várias saídas, meandro e o meandro abandonado quando o rio se conecta aqui, ó, duas beiradinhas dele se conecta e ele desliga uma parte do rio e aí você tem o tal do meandro abandonado. Bem de boas, né? Agora, nessa parte aí, ele está falando sobre formas de você classificar os rios, né? Você tem 3 tipos de forma. Classificar ele por sazonalidade, se ele é um rio permanente ou não. Classificar ele por regime, de onde vem a água que abastece esse leito, desse rio. E classificar por relevo, por onde esse rio se movimenta. Então vamos lá para as 3 coisas. Primeiro, sazonalidade. Se esse rio ele sempre está cheio, né? Sempre tem água correndo por ele. Se ele é um rio que às vezes desaparece ou se ele é um rio que só aparece quando chove, né? Então vamos lá. Rio perene é um rio que nunca seca, né? Ele é tão grande, tem tanta água que mesmo que a vazão dele diminui muito, ele não vai sumir, tá certo? Ele é um rio permanente, é um rio perene. Rio intermitente, ele seca durante a estiagem, ou seja, seca quando você tem um período de muita seca. A água vai baixar tanto que esse rio vai sumir, né? Só que ele volta, o traçado dele, quando vem chuva, enche de água de novo, né? A nascente também é abastecida, então a nascente volta a soltar água, né? Então esse rio, quando tem chuva, ele renasce de novo. E o rio efêmero é um rio que quando você tem uma chuva muito forte, né? Ele vai formar um caminhozinho ali, o escoamento vai fazer com que uma grande quantidade de água se desloque, né, escoe pela superfície e esse caminho de escoamento vai formar um pequeno rio que a gente chama de rio efêmero. Então, 3 classificações aí por sazonalidade. Rio perene, aquele que nunca seca. Rio intermitente, aquele que seca quando você tem um período de seca muito longo. E rio efêmero, aquele que só aparece quando chove muito, né? Ele vai fazer um caminhozinho de escoamento, forma um leito aí temporário de um rio que surgiu por conta da chuva. Vamos lá. Outra forma de você classificar os rios é por regime hídrico, ou seja, você dizer de onde vem a água desse rio, né? Seja para abastecer a nascente, para essa água infiltrar lá no subsolo e depois surgir, né, como uma mina, como uma fontezinha que vai dar origem a esse rio, ou seja, pelo escoamento, né, choveu ou nevou, pelo escoamento, essa água vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo, lá do divisor de água para o leito, né, e vai encher esses rios. Então a gente tem 4 formas de classificar por regime, né? Na verdade são 3 e uma que considera todas. Então, pluvial, né? Lembra de pluviosidade. Pluvial é chuva.
né? Ou seja, quando esse rio, para ter ali mais quantidade de água recebida, né, a água da chuva entra nele, ou seja, ele é abastecido pela água da chuva. Então, o regime pluvial é quando esse rio ele é abastecido por chuva. O rio Amazonas, por exemplo, é um rio de regime pluvial, né? Vamos lá, outro. Regime nival. Nival lembra neve, né? Então, ele é abastecido pela precipitação de neve. Então, pluvial é chuva, nival é neve. E por último, o regime glacial. Ele é abastecido quando o gelo lá em cima das montanhas, quando um rio nasce em cima de uma montanha, que é o exemplo do rio Amazonas, que nasce lá na Cordilheira dos Andes, quando a neve derrete na montanha, parte dessa neve vai na direção do rio, né? Então, esse rio também tem regime glacial. No caso do Amazonas, ele começa sendo abastecido por um regime glacial e depois passa a ser abastecido por um regime pluvial. Portanto, ele é um rio de regime misto, ou seja, abastecido de uma ou com mais de uma forma, né? Ele começa glacial e depois passa a ser pluvial. Então ele tem dois regimes ali atuando nele, tá certo? Só para revisar, pluvial abastecido pela chuva, nival abastecido por neve, né? Precipitação de neve, glacial abastecido por derretimento de gelo, gelo que já está na superfície só derreteu, né? Tem diferença entre a neve que cai lá e o gelo que já está no solo e vai derreter. Por isso que tem duas classificações, nival e glacial, está diferente, tá bom? E o misto, que é quando você tem mais de uma. Você pode ter as três, né? Inclusive, você pode ter o gelo que desce da montanha e chega no rio. Você pode ter precipitação de neve, se ele passar por uma região fria. E precipitação de chuva, quando for ali num clima mais chuvoso, né? Você pode ter os três, sem problemas, tá certo? Aí ele vai se tornar um rio de regime misto, tá bom? O outro modo de você classificar os rios é por relevo, né? O relevo ele vai mostrar algumas potencialidades desses rios. Por quê, professor? Olha só, vamos pegar a lógica aqui. Você tem duas formas que dá para associar o relevo e os rios. Rios que percorrem regiões de planalto, que são áreas mais altas e que depois você vai ter um declive, né? Você vai ter uma inclinação e esse rio vai percorrer essa inclinação. E rios que percorrem regiões de planícies, áreas mais baixas, mais planas, onde você não tem tanto desnível, né? O que acontece então para diferenciar o rio de planalto e o rio de planície? O rio de planalto, primeiro, ele tem grande potencial energético ou hidrelétrico. Por quê? Como ele é um rio que tem declive, a força da água dele, né, as quedas da água, cachoeiras, corredeiras, ou seja, a força da água, da vazão da água que ele gera, pode ser aproveitada por uma usina, por uma turbina de usina hidrelétrica para gerar energia, né? Você constrói uma barragem, represa aquela água ali, abre depois as comportas e a violência dessa água vai fazer com que você tenha movimento na turbina, a turbina vai gerar energia e aí você vai ter geração de energia hidrelétrica, né? Então, o Rio de Planalto é facílimo se você construir a estrutura, claro. Então, é um rio que tem potencial energético. Você pode construir hidrelétricas do leito dele que vai funcionar tranquilamente, né? Como eu já falei aqui, ó, tem quedas d'água, tem corredeiras, tem cachoeiras, afinal ele é um rio que vai percorrer um desnível, né? Ele começa lá no alto do Planalto, mas ele tem que percorrer o desnível que o Planalto tem, né? Ele sai de cima e vai para baixo. Então ele vai ter cachoeira, vai ter corredeira, né? Vai ter queda d'água. A velocidade da água por conta da gravidade é muito maior, né? Então são rios que têm uma água muito violenta e geralmente no final, lá na foz desse rio, você tem a foz em estuário, porque a força da água é tão grande que ela não permite que os sedimentos parem ali no final. Ele já vai levando para o mar, né? Leva tudo embora. Então, potencial hidrelétrico, queda d'água e cachoeira, né? Força de água no movimento e a foz lá, o finalzinho do rio é em estuário, é uma única saída. Agora, os rios de planície são rios mais lentos, né? Imagina um rio percorrer um local que é plano. Então, primeiro, esse rio geralmente por ter uma água mais lenta, mais calma, ele tem potencial de transporte, potencial para construção ou para utilização como hidrovia,
botar um navio lá dentro, botar um barco lá dentro e usar aquilo como um eixo de transporte, né? Águas mais calmas, portanto, você vai ter um leito muito mais lento e com formação dos meandros, né? A formação daquele desenho de um rio que faz um S assim, ó, é porque ele está num local plano e a água vai tentando cavar, né, um percurso. E aí ela faz esse movimento de serpentear no solo, né? Não tem tanta força para já sair devastando tudo, como faz um rio de planalto. Então ela vai fazendo esse desenho em meandros, né? E o que acontece? No final desse rio de planície, como a gente já viu lá, o meandro ele não chega uma hora que um meandro ele pode ser desligado porque acumula muito sedimento no leito do rio, né? As areinhas que esse rio vai carregando, como ele não é tão forte, como ele não é tão violento, elas vão parando na beirinha do rio, vão se acumulando, vai formando banco de areia, vai formando banco de sedimento. Pode acontecer de desligar lá o meandro. Assim como pode acontecer que no final desse rio, quando ele encontra o oceano, essas partículas que ele vai levando junto com ele, né, lentamente, chega lá no final elas se acumulam. Por quê? Porque o rio não tem tanta força, né? Então chega no final elas se acumulam e aí quando elas se acumulam, a foz desse rio vai se transformar em vários riozinhos pequenos e menores. Isso a gente chama de foz em delta. Beleza? Então tá aí, ó. Planície, então, potencial de transporte, ou seja, utilizar o rio como hidrovia, água mais lenta, né? Com meandros, com aqueles, não é corredeira, né? Eles têm aqueles desenhozinhos em S, e a foz em delta, porque acumula sedimentos lá no final do rio. Bora ver aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. As bacias hidrográficas do mundo. Pessoal, essa parte aí, na verdade, ela só vai listar pra gente os principais rios do planeta e vai mostrar onde você tem grandes depósitos de água doce no planeta, né? Olha lá, ó, ela lista pra gente as 20 principais bacias hidrográficas do mundo, né? Duas estão aqui no Brasil, a bacia do Rio Amazonas e a bacia do Rio Paraná, né? Aí você tem, ó, as bacias aqui da África, né? Do rio Níger, do rio Congo, do rio Nilo, né? Você tem ali dos lagos principais, do lago Chad e do rio Zimbabwe, que também é do lago Vitória, né? Então, cada continente aí vai ter pelo menos 3 ou 4 bacias hidrográficas importantes. Aqui no Brasil a gente tem outras também, né? Não são só essas. Tem a do São Francisco aqui, tem a das Guianas que está aqui em cima, tem várias outras, tá bom? Mas o importante é a gente perceber aí, ó, que praticamente todos os continentes têm bacias hidrográficas importantes. Por quê? Porque o rio, né, os rios são meios de mantimento, de manutenção da vida, né? Sem água a gente não sobrevive. Sem água as sociedades não se desenvolveriam, tá certo? Inclusive, se a gente pegar aqui historicamente falando, né, ó, o rio Nilo, deixa eu achar aqui, ó, o rio Ganges, que é o 12, né? Os rios, cadê? O rio Amarelo e o rio Azul, que está aqui na China, né? O 12, o 11, o 5, né? Eles são rios muito importantes para a história da humanidade. Por quê? Porque foi ali que começaram a se desenvolver as primeiras civilizações. Elas conseguiram ter uma relação, né, de dependência dessa água, ou seja, tudo que nascia, eles começaram a plantar próximo desses rios, eles descobriram a técnica da agricultura, desenvolveram a agricultura. Então, esses rios, essas bacias hidrográficas, elas têm uma importância muito grande na humanidade. Elas permitiram que o ser humano se fixasse no território e se desenvolvesse enquanto sociedade, tá bom? Então, isso aí é mais pra gente dar uma olhada aí, por curiosidade, né? Começa a ver, ó, deixa eu achar a 1 tá aqui, ou a 2, deixa eu ver quando é que tá a 2, deixa eu ver o nome dela, né? Ah, a 2 tá aqui no meio, ó, Rio Congo. Então tem um rio chamado Congo aqui no meio da África, né? Dá uma olhadinha aí, baixa essa lista de olho uma por uma para vocês saberem como são, né, as bacias hidrográficas, ou quais são as bacias hidrográficas principais do planeta. Isso aí é legalzinho pra gente dar aquela memorizada. E ele também traz as regiões hidrográficas brasileiras. Regiões hidrográficas brasileiras que nada mais é do que
a gente pode chamar também de bacias hidrográficas. Só que o termo regiões hidrográficas é para gerenciamento público, gerenciamento de políticas públicas. Né? Saber quem pode, dos governantes ali, dos prefeitos, governadores, etc., quem pode determinar políticas para determinadas áreas onde passam determinados rios. Né? Isso são os recortes das regiões hidrográficas. E aí a gente tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 regiões hidrográficas no Brasil. Cada uma delas com rios muito importantes para cada uma dessas regiões onde ela percorre. Né? Região amazônica, tem o rio Amazonas. Geralmente a região hidrográfica leva o nome do rio principal. Né? Onde isso não vai acontecer? Onde você tem rios muito pequenos, que é o caso aqui dos rios do Atlântico. Você tem Atlântico Nordeste, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e Atlântico Sul, né? Que são todas as partes do litoral atlântico aqui, com rios que são muito pequenos ou só com a parte final de outros rios, tá bom? Além desses, né, do Atlântico, a gente tem lá, região hidrográfica do Amazonas, região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, que é o rio Tocantins-Araguaia, região hidrográfica do Paraná, região hidrográfica do São Francisco, região hidrográfica do Paraguai, que é o rio Paraguai, região hidrográfica da Parnaíba, que é o rio Parnaíba, e região hidrográfica do Uruguai, que é um pedacinho do rio Uruguai. Né? Então, todas as regiões hidrográficas do Brasil são nomeadas a partir de rios, com exceção daquelas que estão no litoral atlântico. Tá? Não vou falar sobre cada uma delas, porque agora não é o foco, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, provavelmente só no próximo ano, mas também dá uma olhadinha aí, tenta localizar os rios, de cara dá pra ver aqui, rio Tocantins, bacia do Tocantins, rio Amazonas, bacia do Amazonas, né? Você tem aqui, o rio Paraná, a bacia do Paraná, né? O rio São Francisco, a bacia de São Francisco, o rio Parnaíba, a bacia do Parnaíba, né? O rio Paraguai, a bacia do Paraguai, né? Então dá essa olhadinha aí, faz aquele exercício visual, né? Pra gente conhecer um pouco do nosso território também, é legal ter esse conhecimento. Vamos pro próximo aqui, galera. Deixa eu ver onde minha cabeça cabe, tá aqui. Aproveitamento econômico do rio. Aqui a gente lembra, não sei se vocês lembram, mas é para lembrar, que no oceano, as águas oceânicas elas podem ser usadas para muita coisa, né? Pesca industrial, criação de peixes de forma artificial, as microfazendas lá, agricultura. Você pode gerar energia, né? Eu coloquei aqui, através da força das marés. Você pode utilizar o litoral como fonte de renda para o turismo, né? E os rios de água doce dentro do continente também têm as suas atividades econômicas. Basicamente é a mesma coisa, né? Pesca, navegação e geração de energia, né? Pesca, que é uma atividade que acontece no mundo todo. Navegação, a gente lembra que a navegação acontece nos rios de planície, né? É um meio de transporte de baixo custo e também, é legal lembrar aqui, nos rios de planalto também a gente consegue navegar, só que é preciso construir eclusas. Eclusas são uma espécie de elevador de navio, elevador de barco. Quando você tem um desnível muito alto, né, eles fazem como se fosse uma sequência de 3, 4 caixas, né, o navio entra lá dentro e aí você tem sistemas de encher e esvaziar essas caixas, ele sai do ponto mais alto e vai indo para o ponto mais baixo, né? Ele está aqui, entra nesse vão aqui o navio, né? Tem água. Essa água vai esvaziar um pouco, vai se igualar à caixinha do meio, né? Então ele passa para a caixinha do meio também vai esvaziar um pouco, vai ficar do tamanho da caixinha da ponta. Aí quando ele chegar nessa altura aqui de água, ele sai para a parte mais baixa do rio. Então ele estava aqui no alto, né? Foi chegando, foi fazendo esse caminhozinho pelas eclusas até ficar na parte mais baixa. É assim que funciona com rios de planalto, quando você precisa usar eles para navegação. Geração de energia por hidrelétrica, né? Rios de planalto que podem gerar força para movimentar as turbinas das hidrelétricas. E tem também a energia gerada pela força das marés, força dos oceanos, né? O avanço e recuo dos oceanos também pode fazer a mesma lógica. Só que a turbina está lá no meio do oceano, né? E ela é movimentada pela força das marés e das ondas. Isso a gente chama de energia maré motriz.
Pessoal, por último aqui, ó, que vai ser o assunto do próximo slide, onde a gente utiliza água doce. Pessoal, 70% da água disponível doce, né, que a gente pode utilizar no nosso cotidiano, 70% é destinada à agricultura, né, agricultura e pecuária. Outros 10% a gente utiliza no uso doméstico, no nosso uso cotidiano aqui na cidade. 20% para consumo industrial, lá nas fábricas, nas indústrias que vão utilizar água para o processo de fabricar alguma coisa. E aí a distribuição fica assim, ó, né? Como que é o consumo de água doce no mundo, colocando uma estimativa por destinos, né? Então 70% para agricultura e pecuária, 10% para o uso doméstico, população urbana, e 20% para indústria. Então grande parte da água que a gente consome no mundo hoje é utilizada para agricultura e pecuária, o que faz sentido, né? Precisa de água para irrigar e precisa de água para dar a beber para os bichinhos, senão eles morrem de sede, tá bom? Então por isso que gasta tanta água ali. Por último, galera, para a gente terminar, no final aí do capítulo de vocês, eles trazem como é que funciona essa relação do ser humano urbano com um rio. De onde vem a água que a gente bebe na torneira, né? Ou que sai da nossa torneira? Bebe não, porque às vezes é ruim. Mas de onde vem a água que sai da torneira na nossa casa? Ela passa por esse sistema aqui, ó, né? Tanta água que sai, quanto água que a gente manda depois de volta pro cano ali, pra tubulação da nossa casa. Então tem o rio, né? A nascente do rio aqui, ele começa, tal. Em algum momento vai ter ali uma estação de captação de água. Ela vai tirar essa água do rio, vai tratar essa água, né? Ela pode vir suja de outro lugar, ou pode ter alguns sedimentos ali, então ela é tratada, ela é guardada aqui no primeiro momento, depois é tratada. Depois, né, ela é armazenada em grandes reservatórios, porque, né, é bom ter água guardada, tá bom? E ela é distribuída para a cidade, né? Então, ela é captada, tratada, armazenada, distribuída na cidade. Aqui a gente consome água suja, né? Lava cachorro, carro, toma banho, faz comida, etc. Então a gente usa na cidade. Esse momento aqui a gente polui a água, né? Então ela precisa ser levada para uma estação de tratamento de esgoto. Esse esgoto ele é tratado e essa água ela volta para o rio tratada depois, né? Não 100% limpa às vezes, mas volta melhor do que veio da cidade. Então a gente faz o processo completo, ó, tira do rio, trata ela, armazena, distribui, usa e depois trata o esgoto e devolve para o rio, tá bom? Então tem todo esse processo aí bem tranquilo para a gente entender, né? Tem um pequeno texto falando disso aí, falando da importância da gente cuidar das cidades, né? Usar água com consciência, de ter hábitos ecológicos para não, por exemplo, não jogar óleo junto com a água, que é pior para tratar, não fazer alguns tipos de atitudes que vão gastar mais água, vão exigir depois que essa água seja tratada, né? Na estação de tratamento de esgoto. Opa, vou voltar aqui. E é isso. Então a gente acaba aí o nosso capítulo 8. Junto com essa aula vocês vão receber o gabarito, né, da atividade do capítulo 8 do livro suplementar. Então a gente termina agora. Vocês já receberam o gabarito do capítulo 8 da apostila. Vão receber hoje do livro suplementar. Então aproveitem aí e já façam, né, essa correção da apostila e do livro suplementar para não acumular depois, né? Afinal isso aí vale ponto para vocês. É isso, galera. Então, bons estudos, se cuidem, bom descanso depois, aproveitem o fim de semana. Beijo, beijo e até mais.